O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus diz palavras muito fortes, palavras que nenhum de nós gostaria de ouvir em algum momento da própria vida. Nosso Senhor diz a respeito de Corazim e Betsaida, onde muitos milagres tinham sido feitos, onde muitas graças tinham sido derramadas, e não obstante tudo isso, aquelas cidades não tinham se convertido. Nosso Senhor se volta então para Cafarnaum, onde a presença dele era muito forte, era muito frequente, e não obstante a presença de nosso Senhor, a familiaridade com nosso Senhor, aquela cidade também não estava correspondendo à altura das graças que a ela tinham sido concedidas, ao ponto dele se perguntar: e tu, ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, serás lançada no inferno. E não há como, meus irmãos, ouvir estas palavras e não fazer uma aplicação para a nossa vida. Isto é, nós também temos recebido muitas graças, muito mais do que as cidades de Corazim e Betsaida. Nós também temos uma proximidade com nosso Senhor, muito mais do que Cafarnaum. Ele habita em nós como um templo. E a pergunta é: nós temos correspondido às graças de Deus? Essa pergunta, meus irmãos, não deve nos fazer entrar em desespero, mas deve nos fazer refletir, e deve fazer com que nós nos esforcemos, melhor ainda, deve fazer com que nós colaboremos mais fervorosamente, mais generosamente, essa era a palavra, mas deve fazer com que nós colaboremos mais generosamente com a graça de Deus, para que ela entre e realize a sua obra. Porque, meus irmãos, a nossa alegria e a nossa confiança está em que Deus quer a nossa salvação mais do que nós a queremos. Então, se Deus quer, nós podemos confiar. Nós não podemos confiar no nosso querer. Por quê? Porque nós somos instáveis. Infelizmente, ora queremos, ora não queremos, ora estamos determinados, ora estamos com a vontade lânguida, mole, fria, né? Dúbia, isto é, indecisos. Então, mas se Deus quer, nele nós podemos confiar. Então vamos lá, pedir a Deus a graça, e devemos nos esforçar para colaborar com esta graça que nos será concedida para a nossa conversão, para o nosso progresso espiritual, para a nossa santificação. E diante de um evangelho tão forte, celebrar
a memória de São Francisco de Assis deve encher o nosso coração de esperança. Por quê? Porque São Francisco de Assis, humanamente falando, tinha tudo para não se converter. Quem era Francisco de Assis? São Francisco de Assis era, para os tempos da época, um boyzinho, um playboyzinho, de uma vida boêmia, de uma vida relativamente fácil, financeiramente falando, apegado às riquezas, aos prazeres, às glórias do seu tempo. Então, vivia aquele princípio de fugir da dor e buscar o prazer. Era este, né, o Francisco de Assis antes da sua conversão. Gostava da glória, das glórias que o mundo podia oferecer, por isso que ele quis ir para a guerra. Então conseguiu um cavalo, seu pai lhe deu um cavalo para a guerra contra Perúgia. Então ele teve um cavalo, uma armadura, ele tinha uma Ferrari da época. Ele tinha todo aquele status e tinha condições financeiras para manter aquele status. Vai para a guerra, é preso, perde, é preso, fica 1 ano preso. Isto é, humanamente falando, um desastre, uma tragédia. Mas foi exatamente naquele período de 1 ano na prisão que ele teve tempo de fazer silêncio e de refletir a própria vida à luz de Deus, de perceber que a figura desse mundo passa, que vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E entendamos aqui, né, este vaidade das vaidades, compreendamos o que é que eu quero dizer, porque aí a gente já compreende vaidade simplesmente como uma busca da beleza, de uma certa ostentação. Não, vaidade aqui no sentido mais próximo do significado etimológico. Vaidade significa algo que não tem consistência, que é vão, que é passageiro. Então ele faz a experiência da fugacidade da vida. A vida é fugaz, a vida é um instante que passa. A vida não tem, esta vida material, ela é muito breve. E ele faz essa experiência por quê? Porque ele teve tempo de parar para refletir a sua vida a partir de Deus, à luz de Deus. E é tão importante, meus irmãos, é fundamental que nós tenhamos um tempo de silêncio, um tempo qualitativamente superior, quantitativamente generoso, que não adianta você dizer, eu vou dar 5 minutinhos para Deus. Seja mais generoso na quantidade do tempo, mas o tempo de silêncio, o tempo na presença de Deus, é sempre um tempo qualitativamente superior, é um kairos, é um tempo de graça, em que você reflete a sua vida diante de Deus, em que você reflete a respeito dos mistérios da sua fé, com o auxílio da luz de Deus, para que você tenha maior profundidade. Aí você diz, mas padre, mas olha, eu vou à missa todos os dias, eu tenho as minhas orações, e tudo isso é muito bom. Mas cuidado, porque pode ser que você esteja vivendo tudo isso mais ou menos no automático. Você acorda, faz o sinal da cruz, reza um Pai Nosso, vem para a igreja, vai para o trabalho, resolve algumas coisas particulares, tem alguma diversão, volta a dormir, acorda, faz o sinal da cruz, reza um Pai Nosso, vai para a igreja. E você vive tudo isso mais ou menos no automático. Você já se acostumou com aquele ritmo de vida, e se você parar de verdade, você vai perceber que você não tem se aprofundado
nesses aspectos espirituais da sua vida, porque são realidades estanques, são realidades separadas da sua vida. Isto é, você vai à missa e pronto, você mal reflete enquanto está ali na igreja, mas depois você toca a sua vida sem muita ligação com a missa da qual você acabou de participar. Você não leva aquela palavra ouvida para a prática da sua vida, para fazê-la carne na sua vida. Você não tem um momento em que você silencia e é só você e Deus, na sua oração pessoal, em que você coloca os seus atos, as suas escolhas, em que você pede o auxílio de Deus para ter um discernimento em situações concretas do seu dia a dia. Não, você tem esses momentos gerais de oração e orações vocais, em que você fala e termina, mas você não ouve Deus. E é importante, meus santos, não é apenas importante, é imprescindível, é importantíssimo que nós tenhamos esse momento de silêncio. Por quê? Porque Deus nos fala, porque Deus nos pede coisas, e pode ser que o que Deus venha me pedir hoje seja diferente daquilo que Ele me pediu ontem. Não será contrário, porque se Deus me pediu algo ontem, o que Ele me pedir hoje não será contrário do que ontem Ele me pediu, mas pode ser bem diferente, pode ser um passo a mais, pode ser um aprofundamento daquilo que relativamente, superficialmente, Ele tinha me pedido no dia anterior. Então eu preciso estar atento, estar com os ouvidos atentos, com o olhar espiritual focado em Deus, para que eu perceba a sua vontade na minha vida. Mas se eu não fizer silêncio, se eu não me colocar na presença de Deus, para que Deus me fale, se eu não me colocar numa atitude de escuta e de disponibilidade para ouvir e fazer a vontade dEle, a minha vida vai ser sempre uma superficialidade. Então não esperemos, meus santos, que Deus nos leve para a prisão, para que nós aprendamos a ouvir Deus. Isto é, não esperemos que algo trágico e drástico nos aconteça, para que nós aprendamos a ouvir Deus, que já seria uma graça. Pior seria, infinitamente pior seria, se mesmo assim a Deus não ouvíssemos. Mas não esperemos, aprendamos a fazer silêncio, aprendamos a ter verdadeira oração no dia a dia, de modo que cada um aqui deve se perguntar: eu tenho um momento qualitativamente elevado, superior, no meu dia a dia com Deus? É uma pergunta. Você tem? Isto é, hoje você terá um momento ali, eu vou dizer, o menor tempo possível. Menos do que isso não dá, mas deve ser mais. Mas para quem está começando, 20, 25 minutos, crê em Deus Pai, é pouquinho, mas vamos lá. 25 minutinhos, todos os dias, em que você se coloca na presença de Deus. Esse tempo, que deve ser maior, tá? Mas para não assustar, né? Então vamos começando. Esse tempo pode ser, por exemplo, enquanto você está ali rezando o seu terço, você, num dado mistério, você para e você contempla aquele mistério e contempla a sua vida à luz daquele mistério e começa a dialogar com Deus. Então, por exemplo, hoje é sexta-feira, você vai contemplar os mistérios dolorosos. Então você, no primeiro mistério, você contempla a agonia de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras, e você contempla aquele mistério, Jesus
que sua sangue para fazer a vontade do Pai, para amorosamente fazer a vontade do Pai. Aquilo lhe custou sangue, ele suou sangue. Ele disse, ele viu a gravidade do sofrimento que lhe adivinha, né? Que vinha a ele por causa daquela fidelidade. Ele diz: Pai, afasta de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E você, a partir dali, você já compreende que você precisa também pedir a Deus a graça de dizer a mesma coisa: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Não obstante você também sue sangue, entenda, né? Não obstante você sofra, não obstante aquilo lhe custe muito, mas você precisa aprender a fazer a vontade de Deus na sua vida, mesmo que ela lhe seja custosa, sabendo por fé que no final a vontade de Deus é sempre a melhor, é sempre para o seu bem, mas nem sempre gozosa, não poucas vezes dolorosa. E você vai aplicando isso a várias circunstâncias da sua vida e vai lendo o seu dia, a sua vida, como você tem vivido a sua vida à luz daquele, por exemplo, daquele primeiro mistério contemplado, e vai suplicando as graças de Deus, porque você sabe que você é fraco, que você é frágil, e que você não poucas vezes você quer fugir da vontade de Deus, ou fica escolhendo qual vontade de Deus você vai obedecer, quando na verdade a obediência se manifesta de uma maneira mais excelente, quando ela não é a sua vontade, quando ela é bem diferente da sua vontade, quando você gostaria, né, de fazer uma outra coisa, não necessariamente uma coisa má, mas uma outra coisa. Mas se é esta, Senhor, a tua vontade, eu quero fazê-la amorosamente, porque tu a fizeste assim também. Quando Deus fez a vontade do Pai, Deus fez com amor, com generosidade, né? com radicalidade. Ele abraçou a vontade de Deus na sua vida. Então você vai refletindo e se detém e dialoga, e aí lhe vem à mente algumas circunstâncias na sua vida em que você não foi fiel a este princípio necessário para a sua vida espiritual, e você suplica perdão a Deus. Você se compromete de, auxiliado pela graça dele, não mais aquela atitude repetir. Então você vai criando um vínculo de amizade, um vínculo de amor, uma intimidade com Deus que cresce no silêncio da oração e não nos atos automáticos e mecânicos que nós repetimos. Não são maus, mas não são suficientes para nos fazer crescer na intimidade com Deus. Aí você, por exemplo, dá mais um passo, né? O segundo mistério, digamos, ou o terceiro, ou o quarto. Então, no segundo mistério, Jesus que é flagelado no pretório, ou o terceiro, Jesus coroado de espinhos, Jesus carregando a cruz, a crucifixão e morte de nosso Senhor. Mas digamos aqui o segundo, então Jesus sendo flagelado e pensando em você, e você se lembra, né, se for hoje, né, meditando isso, você se lembra da frase de São Francisco de Assis: o amor não é amado. Não é justo que o amor não seja amado. Jesus, apanhando, em mim pensava e me amava, e por mim se oferecia, e eu não estou disposto a amar Jesus. Ó Senhor, meu coração é tão apertado, meu coração é tão mesquinho, meu coração é tão covarde. Dá-me, Senhor, um coração grande, um coração semelhante ao teu. Dá-me, Senhor, sentimentos semelhantes aos teus no meu coração, para que eu te ame de volta, porque é justo e é bom que tu sejas amado. Nós dizemos isso
em todas as orações eucarísticas, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. E aí, geralmente, a oração, o prefácio, quando continua, é justo e santo, que nós amemos a Deus. Então é belo, é necessário, é para o nosso bem. Então Deus se alegra quando nós o amamos, porque Deus vê que nós somos felizes quando o amamos e nós garantimos a nossa salvação quando nós o amamos. Então, contemplando Jesus que por amor apanha por mim, sofre por mim, qual coração, por mais duro que seja, não vai se comover e querer também amar mais Jesus? Até mesmo sofrer por Jesus, já que Ele sofreu por mim. Isso no início vai começando de uma maneira pequena, mas a graça de Deus vai crescendo, vai germinando dentro de nós, e aquilo que até então era pequeno, isto é, eu estava disposto a sofrer um pouquinho por causa dele, vai aumentando, e eu vou querendo amar mais, e até mesmo, pode lhe parecer estranho agora isso ouvir, sofrer mais por ele, e sofrer com amor, porque ele sofreu, e sofreu com grande amor por mim. Mas isso cresce e se aprofunda no silêncio da oração. É claro, meus santos, misericórdia, a Santa Missa é a oração mais perfeita, a Santa Missa é a oração mais profunda, a Santa Missa é a oração na qual um maior número de graças nós recebemos, mas se nós não tivermos uma abertura de alma, tudo isto que a Santa Missa tem para oferecer, não é recebido, não é acolhido, porque o seu coração está fechado. Mas quando você tem vida de oração, oração pessoal, o seu coração está aberto, a sua alma está aberta para receber tantas graças que, por exemplo, na Santa Missa, Deus tem para nos oferecer. Então peçamos, meus santos, por intercessão de São Francisco, que recebeu, graças tão grandes naquele um ano de prisão, mas foi um ano de silêncio, de aprofundamento, de abertura para a graça, que Ele interceda por nós, para que nós aprendamos a fazer silêncio, para que nós aprendamos a ter oração pessoal com Deus, para que Deus também, na nossa alma, derrame tantas graças que Deus tem desejado derramar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.